Engraçado, o meu sinal acabou e agora voltou. Será que foi só? Então, gente, boa noite a todos. Que coisa boa, vamos nos revendo, nos encontrando e nos preparando, não é? Para o nosso estudo de hoje. Sugiro que tenha um pouco de água, que ela seja fluidificada Você está sem e que imagem, você está nós... só com áudio. Oi, vocês não estão me ouvindo? Você está sem a imagem, está só a voz. Que estranho. É, tudo aqui no meu aparelho saiu e eu estou voltando e eu estou me vendo. Mas, Agora já está a sua imagem, já. eu não mexi nada. Mas Todos me veem? estava sem imagem, só estava a voz. Agora voltou a sua imagem. É alguma coisa da internet. Agora você está com o áudio fechado. Ninguém te ouve. Vou repetir. Também, espontaneamente, alguém tirou o meu som. E agora eu acho que voltou, não é verdade? Agora está tudo em ordem. Gente, caiu, caiu tanto no celular, no computador, aí e volta sozinho. É alguma coisa, ou do Zoom ou do meu sinal. Mas, de qualquer maneira, nós Acho que é o podemos seu começar sinal, agora a Fred, reunião. porque aparece para mim que o seu sinal está fraco e você está com a imagem pequenininha, então o problema é o seu sinal. Agora aumentou a Pode imagem, ser. mas estava pequena. E agora acontece tanto com o celular como com o notebook. Então, deve ser mesmo do sinal aqui de casa. Então, gente, pode ser que caia em algum momento. Então, se cair, não se preocupem, e se houver condições, eu retorno. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Deve ser alguma coisa local aqui da Barra da Tijuca, do bairro onde eu moro, do provedor. Mas, enfim, tudo há de ficar bem e nós já vamos, então, com a presença de vocês, darmos início ao nosso estudo da mediunidade. Caiu. O do computador acabou de cair. Eu estou te vendo e Eles me ouvindo. Boa ouvem. noite. Boa noite, Maristela. Marasteli, o sinal Noite, vai e volta. Então, vamos aproveitando o que der. Paulo, boa noite. Amigos todos, boa noite. Hoje eu estou aqui com uma instabilidade na internet. Então, tenhamos paciência e vamos até o fim com as condições de agora, tá bem? Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Então, queridos, eu vou
pedir para a Luciana, É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosa. Pode cantar mais uma, Luciana? Sim. Por favor. Vem comigo, venha logo, trago o teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor.
Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Muito bem. Obrigado também. Olha, gente, o meu sinal ficou instável e aí eu estou usando o sinal do celular. E aí eu consigo participar normalmente, eu espero. Então, nós vamos fazer a nossa prece, aproveitando a nossa segunda-feira, a última do semestre, neste mês de junho, agradecendo a presença de todo mundo e procurando, através da oração, que possamos nos abraçarmos com vistas à formação de uma equipe que se reúne com uma espiritualidade sempre a nos oferecer o melhor que existe para o nosso aprendizado e para muito mais, muito além daquilo que nós podemos alcançar pelos recursos que dispomos. Porque esses amigos queridos, cujos nomes todos vocês conhecem bem, já estão conosco há vários minutos e eles também, formando uma equipe para que, enquanto os nossos estudos vão se adiantando, eles possam ajudar a nós para que o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre os temas seja a melhor possível, mas também tendo em vista tudo que existe no mundo hoje em dia, que eles possam amparar, possam resgatar, tratar espiritualmente e conduzir muitos e muitos espíritos com as energias que disponibilizamos para que a caridade esteja acontecendo ao mesmo tempo que a nossa instrução sobre o nosso tema comum, que é a mediunidade. Por isso, Jesus, toda a nossa gratidão a Maria de Nazaré, aos benfeitores amados, incluindo alguns apóstolos, discípulos, servos, amigos que desejam aproveitar essa ocasião para levar numa entrega muito amorosa aquilo que cada um de nós deseja ofertar a essas mãos amigas e misericordiosas, levando recursos para o Brasil, para os países onde qualquer um de nós esteja agora, mas, sobretudo, para os lugares onde a dor física, a dor moral, é algo inexprimível por palavras comuns, como acontece na África, na Ucrânia, no Haiti, no Sudão e na nossa querida Palestina, a quem todos devemos as orações, as doações fluídicas em prol dos que estão desencarnados, tanto quanto dos encarnados em situações tão difíceis. Que os benfeitores sigam o seu trabalho enquanto nós vamos estudando o final desse capítulo que nós começamos há algumas semanas. Agradecemos a todos
que a nossa postura, a nossa atitude seja de proveito pessoal, mas, sobretudo, de estarmos conscientes do quanto podemos ajudar também, vibrando, doando fluidos para estas mãos tão lindas que os vêm recolher para levá-los aos que estão necessitados no planeta todo. Muito obrigado, que tenhamos uma noite de muito aprendizado, troca de ideias, mas sempre de corações abertos, agindo generosamente na companhia dos mais extraordinários amigos espirituais. Muito obrigado, caridade acima de tudo, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, vamos para a apostila, então. Nós estamos hoje na página 148 e o que faltou para nós estudarmos, vamos fazê-lo agora. Então, no item número 2, no finalzinho dessa página, mediunidade poliglota e especular. Vocês lembram que da última vez nós vimos questões das artes envolvendo a mediunidade e, sobretudo, as pinturas. Eu até separei algumas para mostrar para vocês, não é? E hoje o capítulo é diferente. Mediunidade poliglota e especular. O que é a mediunidade poliglota? É quando um médium ele recebe espíritos que, quando se manifestam, sobretudo pela psicofonia, eles falam línguas que são diferentes da nossa, onde a reunião se dá. Essas entidades, elas estão, claro, desencarnadas e falam, pensam, se manifestam de acordo com a sua cultura, com os seus hábitos, até a última reencarnação. E quando o médium tem essa facilidade, ele vai falar no idioma que, às vezes, ninguém naquela sala sequer tem uma ideia de que idioma que é. Esses idiomas, eles podem ser das culturas contemporâneas, mas existem línguas mortas, que estão mortas no sentido histórico, mas que estão acontecendo, são reais no mundo espiritual. E os desencarnados podem guardar muito bem a sua memória. Em geral, eles falavam esses idiomas. E quando o médium tem essa habilidade, que poucos têm, as coisas acontecem, né? Então, eu me lembro muito bem quem era da Sociedade Espírita Reencontro em Copacabana, antes da pandemia. Nós tínhamos, por exemplo, a Regina, que é uma médium, uma senhora de mais ou menos uns 60 anos, e raramente, mas foram algumas vezes, a entidade árabe vinha e se manifestava com toda a transparência, falando em árabe, mas não era apenas o idioma, era até a gesticulação, que é típica da cultura árabe. Então, muito curioso, porque eram reuniões mediúnicas com a intenção de ajudar, reuniões, vamos chamar assim, de auxílio, assistência aos desencarnados, poderíamos chamá-las de desobsessão, e eram. E essa entidade vinha
falando até com um tom de voz assim muito firme, não é? Como se estivesse reclamando de alguma coisa, manifestando com muita veemência o seu ponto de vista. E, na época, eu era o dialogador. E eu escutava aquilo e eu, de certa maneira, acabava entendendo, entre aspas que seja, e acabava respondendo, não em árabe, claro, mas na língua portuguesa. E nós mantínhamos um diálogo de poucos minutos, como se nos entendêssemos. E o auxílio era prestado a essa entidade. Então, são poucos os médiuns com essas condições. Curiosamente, esses médiuns, em geral, eles já tiveram a condição de falarem naquele idioma. Então, essa condição está na memória desses médiuns. E aí ela é ativada naturalmente, espontaneamente, por uma entidade qualquer que venha trazer a sua reclamação, a sua carência ou a sua contribuição no idioma em que tanto o médium já tinha conhecido no passado, não na vida atual, ou o próprio espírito, sabe-se lá por quanto tempo. Então, a ideia da mediunidade poliglota, ela também é chamada de xenoglossia. E é algo que os espíritas ouviram falar, estudaram um pouquinho, porque não é um tema recorrente, mas é importante, até porque um dia, assim como eu me surpreendi de estar dialogando com alguém do outro lado em árabe, pode acontecer com qualquer um que fale alemão, que fale uma língua que foi esquecida com o tempo, que fale hebraico, sânscrito, estas coisas existem. E nós lembramos, não é, de um episódio histórico muito relevante, não é, que aconteceu após a desencarnação, melhor dito, após a desmaterialização de Jesus, em que todos os apóstolos se reuniam num determinado lugar e, do nada, que não era nada, era tudo, eles começaram a falar em idiomas os mais variados, que foi uma reunião envolvendo encarnados vindos de múltiplas regiões do Oriente Médio. De tal maneira que isso foi algo tão marcante, não é? Tipicamente xenoglossia, muito variada, e que deu ensejo a uma vertente do catolicismo, talvez melhor dito, do cristianismo. Então, isto é raro, por isso que na época chamou muita atenção, porque Jesus queria que todos aqueles que eram a base do espalhamento da doutrina de Jesus, do Evangelho, e que dali iriam mundo afora pregar a boa nova do reino, que todo mundo soubesse que eles eram capazes de algo inusitado. Vocês já imaginaram vocês, de repente, num ambiente ao ar livre, e inúmeros espíritos propositadamente se manifestarem em idiomas que a grande maioria nem conhecia? Porque a espiritualidade com Jesus queria chamar a atenção. Porque todos sabem, Jesus iria ser rejeitado pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus e por todos os grupos do judaísmo daquela época, não é? Ele não foi aceito como o Messias prometido.
Então, foi mais um artifício para que muitos pudessem valorizar aqueles prodígios mediúnicos da xenoglossia múltipla, algo que nunca tinha, ao que se sabe, acontecido antes e jamais se repetiu depois naquelas proporções. Então, esse é o nosso tema, mediunidade poliglota. E o outro, especular, é a ideia, por exemplo, de psicografias. Isso não cabe para a psicofonia, isto é, para a escrita, em que o médium recebe mensagens de trás para frente, no idioma do lugar onde a reunião está acontecendo, ou até num idioma diferente. Então, eu já tive oportunidade de ver isto poucas vezes, porque estas coisas, assim como a xenoglossia, elas são muito incomuns. E eu vou já dividindo com vocês. Eu estava em Paris no ano de 2002, provavelmente. Era um congresso espírita mundial em homenagem ao nascimento de Allan Kardec, ao bicentenário de nascimento de Kardec. E aí tinham lá 500 pessoas de vários lugares do mundo. E aí o que acontece? Um determinado médium, no final de uma reunião pública, ele sentadinho na mesa da direção da reunião, e ele então se concentra e ele escreve uma psicografia especular, homenageando Allan Kardec, porque todo o evento era para isto. E aí quem assina em francês? Então, vejam só, o médium brasileiro recebe uma psicografia em francês e de trás para frente, portanto, especular. Que para você enxergar o que está escrito ali, você basta colocar a mensagem na frente de um espelho. Espéculo aqui é nesse sentido, de espelhamento. E aí você percebe exatamente o que está acontecendo. Então, depois eu vou enviar para todo mundo aqui no grupo, tanto a mensagem original em francês, a versão em português, não é? E quem assina a mensagem é Leon Denis, francês também, não é, que é um espírito que escreveu diversos livros importantíssimos, do tipo O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do tipo Depois da Morte, e muitos outros, de tal maneira que ele homenageia Kardec numa mensagem de 2 ou 3 parágrafos, bem sucinta, mas muito linda e muito direta. E eu vou repassar entre hoje e o ano que vem aqui para o grupo, para vocês verem o original de uma mensagem duplamente diferente pelo idioma e pelo caráter especular. Me lembro também, num centro espírita aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, com um médium, um amigo que é pintor de pintura mediúnica, e ele, então, era uma reunião que homenageava a senhora desencarnada que havia dado início àquele grupo espírita. Não me lembro o nome dela. E aí, então, ele vai lá, faz algumas pinturas mediúnicas. Eu me lembro que eu fui com a Luísa, a minha filha mais jovem,
ela era uma criancinha. E eu a levei, ela olhou aquilo tudo, viu as pinturas, e ele, numa altura, vai até um quadro branco, pega um objeto que escreve, né, próprio para esse tipo de quadro, e ele vai devagarinho, escrevendo de trás para frente uma psicografia especular. E quem assina é a senhora que deu origem àquele grupo espírita. Provavelmente, Adriana, tia Vera, provavelmente. Então, tudo muito interessante, tem a ver com o nosso tema hoje. São questões incomuns, mas que ajudam na credibilidade, ajudam a trazer a ideia de que quando a espiritualidade quer e encontra médiuns à altura do que elas querem, não é? Nós podemos ver manifestações pouco usuais. Tá bem? Então vamos ao texto. Nessa categoria estão incluídos os médiuns que durante o transe falam ou escrevem em línguas estrangeiras, as quais, em geral, lhes são desconhecidas na vida atual, ou delas não têm fluência na atual reencarnação. São muito raros os médiuns poliglotas. Eu até vou brincar. Em geral, eles são uniglotas, mas um que outro, então, terá essa capacidade estendida para vários idiomas. Depois eu vou colocar a biografia de um médium do Rio Grande do Sul que tem uma ligação muito grande com o Esperanto, que é uma língua universal, e serviria para todos os países, além da sua língua nativa, poderem se comunicar através do Esperanto, né? E aí, este médium espírita, muito culto, provavelmente alguém com uma condição espiritual prévia, muito relevante, ele tinha toda essa facilidade. E eu me lembro que eu postei há muito tempo algo sobre ele, e eu vou colocar também no grupo assim que for possível, tá bom? Muito bem. Nesse tipo de mediunidade, o aprendizado da língua ou línguas foi adquirido, agora sim, em existências pretéritas, encontrando-se, porém, arquivado na memória integral do médium. Por quê? Porque por mais que os espíritos desencarnados tenham um potencial muito maior do que quando estão na matéria, ainda assim, os registros mnemônicos, eles são importantes para serem reativados durante uma comunicação a partir da vontade desses espíritos. Então, eles precisam, claro, conhecer, e o médium que vai favorecer a comunicação também. Então, são registros que são utilizados para aquele objetivo. Então, encontrando-se, porém, arquivado na memória integral do médium. Nós até podemos imaginar que numa reunião, talvez a próxima, vocês já sabem onde eu quero chegar, que nós façamos, na parte do treinamento mediúnico, um exercício de psicografia, tanto de maneira especular, quanto alguma coisa de outro idioma. Não é? É claro que uma coisa é um médium que saiba muito bem o inglês, morando no Brasil, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, por exemplo, ele escreva uma mensagem psicografada em inglês.
Isso é muito simples, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa inusitada. Então, vamos tentar treinar isto. Combinado? Então tá. A mediunidade poliglota é também conhecida como mediunidade de xenoglossia. Xeno, diferente, estrangeiro, glosso, de língua, ou xenografia, porque agora é outro idioma, como aconteceu naquele evento em Paris. Termos propostos por Charles Richet, médico fisiologista francês e estudioso dos fenômenos psíquicos, para diferenciar os sons e escritos coerentes de uma língua com os sons falsos de pseudolínguas. Porque qualquer um pode inventar, querendo fazer algo que chame a atenção, falar de um jeito qualquer que os presentes não saibam reconhecer. Mas aí isto é equivocado da parte de alguém que, por algum problema pessoal, esteja querendo chamar a atenção para si, da parte dos que estão com ele, não é? Então, para diferenciar os sons e escritos coerentes de uma língua com os falsos de pseudolínguas. Porque se você fala um monte de coisa esquisita, alguém pode pensar, se trata de uma língua morta lá do Oriente distante, e na verdade não é nada disso. Em alguns lugares de certos templos religiosos, de muitos anos, incluindo a atualidade, há nesses cultos algo como se fosse xenoglossia, mas não é. Mas o pessoal, ignorando certas variedades de línguas, ficam muito assim impressionados com uma fala que ninguém reconhece e que todos ou quase todos tendem a pensar que é um fenômeno maravilhoso, né? E na verdade é uma coisa falsa. Mas que para aqueles que estão utilizando esse tipo de artifício, trata-se de uma coisa lamentável, não é? Mas isso existe. O que não pode existir é na casa espírita. Não deveria existir em lugar nenhum, não é? Enfim, pronunciados por doentes mentais em determinadas circunstâncias. Vejam, ele logo categorizou aqueles que fazem desse tipo de coisa, não é? Nessa situação, disse que há glossolalia. É como se fosse um distúrbio da fala, falando algo que não existe. O radical glosso significa etimologicamente língua, enquanto que o sufixo lalia refere-se a balbúcio. Glossolalia seria, então, apresentar balbúcios que simulam sons ruídos de uma língua estrangeira, porém são ininteligíveis, indicando mera repetição. Sons semelhantes à fala humana, mas sem sentido ou nexo, não relacionados ao assunto ou situação envolvida. A glossolalia é encontrada em processos obsessivos graves, fascinação e subjugação. Então, nesse caso, ele se refere, vamos dizer, a pessoas encarnadas
que, por alguma dificuldade mental, dão vazão a essa fala equivocada, mimetizando, não é? Uma língua estrangeira. E se é uma questão rotulada assim, é porque tem entidades por trás deste aparente fenômeno. Mas, às vezes, como eu comentei, algo que acontece em algumas igrejas por esse mundo e no Brasil, aí é uma coisa de propósito, para causar impressão, para dar uma falsa ideia de poder, de serem diferentes e merecerem, não é, toda a atenção, todo o respeito, não é? E os donativos das cobranças dos dízimos que existem em muitas atividades supostamente cristãs. Então, sigamos. A manifestação mediúnica em uma língua estrangeira não é de utilidade prática na reunião mediúnica comum na casa espírita, porque as pessoas presentes desconhecem a língua, como no caso da Regina, que falava em árabe. Mas foi interessante, foi um aprendizado. Mas não era, nunca foi habitual. E não é para que seja habitual. Pelo contrário, é para ser uma coisa diferente, para gerar estudo, diálogo, pesquisa, não é? Abrindo o leque das possibilidades de ação de espíritos em relação aos médiuns em reuniões sérias também. Muito bem, a não ser uma ou outra pessoa. Vejam que coisa curiosa, como a apostila reproduz até essa lembrança que eu fiz agora há pouco, uma coisa eventual. E justo por ser eventual, teve um valor interessante dentro dessa cultura. Contudo, tem valor comprobatório da ação dos desencarnados, da sua imortalidade e sobrevivência em outro plano de vida. Pena que naquela altura, naquele lance com a Regina, eu não lembrei, e ninguém lembrou, de gravar em áudio, para depois nós enviarmos para alguém que fosse fluente em árabe, para que todos pudessem ter acesso, vamos dizer, à ideia que o espírito claramente estava querendo trazer. Pois bem, vejam que bacana isso. Daí ser dirigida prioritariamente a público não espírita ou com reduzido conhecimento da doutrina espírita, o que não era o caso naquela altura. O espírito que deseja comunicar-se compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação do espírito estranho, e aquele era estranho para todos, só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar. Outro ponto que merece ser destacado é que, com a morte do corpo, raros são os espíritos que se libertam de imediato da língua pátria utilizada na última
mas quando há articulação da palavra, em geral, é o idioma dos últimos tempos, na última reencarnação, porque isso facilita, não é, toda a condição do desencarnado recente de se expressar. Ainda que se considere a linguagem do pensamento exercitada no plano extrafísico, e que durante a manifestação mediúnica, o comunicante espiritual projete na mente do médium imagens ideoplásticas que serão decodificadas pelo medianeiro, na forma de palavra escrita ou falada. Não é possível, pois, libertar-se automaticamente das lembranças relacionadas à linguagem que o espírito articulava até recentemente. Muita gente é vista por médiuns videntes se comunicando, falando numa reunião qualquer, assim, mexendo com a boca, como se estivesse articulando as palavras e compondo as frases. Porque nem todo o espírito já se desvencilhou desse hábito. E aí, esses que já, basta se utilizarem, vamos dizer, da vontade, do pensamento. André Luiz escreve ou esclarece, então, que é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, tudo é progresso. Se precisa articular a palavra, articule-se. Se já com o tempo e a elevação, a perda, vamos dizer, da tendência de repetir o que fazia na vida recente, aquilo já não é mais necessário. E a comunicação é através do perispírito entre o comunicante e o que reflete a comunicação, através, pura e simplesmente, do pensamento. Muito bem. A mediunidade poliglota, escrita xenografia, pode apresentar uma característica surpreendente, conhecida como especular. Isto é, o texto mediúnico, além de ser escrito em língua estrangeira, só pode ser lido perante um espelho, porque traz a imagem invertida. Então, nos dois exemplos que eu tive a oportunidade de ver de perto, aquele que está de acordo com o que acabamos de ler foi aquele em Paris, por Leon Denis. Porque este que foi aqui no Leblon, ele foi especular, mas foi em língua portuguesa. Então, curiosamente, um exemplo diferente do outro. Os médiuns Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco são dotados desse tipo de mediunidade, ainda que manifestada em raras ocasiões. Depois vocês vão olhar na apostila lá para frente e a mensagem de Leon Denis está lá. Mediunidade de psicometria. Em psicologia experimental, psicometria significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa outra coisa.
a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Ou seja, a pessoa entra num ambiente e, de olhos fechados ou abertos, ela pode descrever o que aconteceu naquele ambiente. Algo ainda mais comum, mais típico, ela segura em sua mão esse ou aquele objeto. Por exemplo, ela vai visitar uma loja de antiguidades. E ela, se tem essa capacidade, diante de um objeto que está sendo exposto, em geral, são objetos muito bonitos, resultado de trabalho de artistas, e chegando perto, ou tocando, ou segurando nas mãos, a pessoa pode descrever, por exemplo, quem doou, de onde vem aquele objeto. Por quê? Porque há como uma espécie de uma impregnação fluídica da parte daquele ou daquela que conviveu com o objeto, e o objeto fica impregnado. E se o médium tem essa habilidade, que é outra habilidade incomum, improvável, ele pode ajudar a trazer a origem. Não que isso seja fundamental, apesar de que eu posso lembrar com vocês que tanto Rússia, antiga União Soviética, como Estados Unidos da América, conclamaram sensitivos, não espíritas, mas médiums também, quando eles queriam ajuda destes seres humanos, psychic, como eles chamam lá em língua inglesa, para descobrirem segredos de Estado. O FBI fez isso. E lá, na Rússia, do mesmo modo, porque havia uma polaridade muito grande, que, de certo modo, continua existindo. Então, eles usavam da mediunidade psicométrica para tentar chegar em algum segredo que fosse relevante. Como o mundo continua existindo, nada aconteceu no sentido de uma conflagração mundial, não é? A ideia qual é? Espionagem, se utilizando desse tipo de ferramenta. A psicometria, claro que eles selecionavam quem seriam os sensitivos com essa capacidade. Então, isso está por aí na história. Eu vou ver se eu encontro algo daquele tempo, de 30, 40 anos atrás. Então, nesse sentido, o médium psicômetra tem a rara faculdade de, tocando em determinados objetos, entra em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Então, pode ser apenas no sentido de ter uma ideia da procedência do objeto. Mas, eventualmente, como há uma impregnação, quem esteve manipulando antes, séculos às vezes antes, o objeto, pode estar no mundo espiritual e ser atraído para uma comunicação qualquer. Até isso existe. E é bom nós sabermos e estudarmos isso. Nós não vamos fazer, eu imagino, exercício de psicometria, porque nós estamos online, não é? Mas exercício de xenografia nós poderemos fazer, quem sabe já na semana que vem. Preparem-se. Muito bem. Portanto, percebe-se que é uma faculdade anímico-mediúnica, sobretudo anímica,
por causa da detecção da vibração. Mediúnica, quando alguma entidade for contactada e comparecer, não exclusivamente mediúnica. O espírito André Luiz esclarece como é possível realizar leitura psicométrica mediúnica. Destacaremos, assim, que em certos indivíduos a onda mental a expandir-se, quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. O fluido nervoso ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção. Então, André Luiz traz uma ideia, uma tentativa de colocar em voga o eletromagnetismo, porque pensamento é radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética é a mistura da eletricidade com o magnetismo. E todo o eletromagnetismo, ele é de natureza dual. Ele é ondulatório e corpuscular. Ele, em certos aspectos, ele funciona como onda. Por exemplo, transmissão do pensamento, telepatia. E em outros momentos, sem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele funciona como um elemento, vamos dizer, de maneira corpuscular, ou algo que é o fóton do eletromagnetismo. E se é da mente, é o mindon, que seria o fóton ligado ao pensamento. Então, isso é bem simples, mas tudo ainda está carecendo de pesquisa, de estudo, mas é algo importante também para nós termos ideia das coisas, né? Pois bem, repetindo a última frase, o fluido nervoso ou força psíquica a desarticular-se dos centros vitais incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo da percepção que se deseje plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. A leitura psicométrica ocorre por duas vias. A percepção dos fatos impressos na aura do objeto. B, relação telepática que o médium psicômetra faz com a mente de quem possuía o objeto, independentemente do fato de que este esteja encarnado ou desencarnado. Nós estamos estudando hoje, e de certo modo o tempo todo, sobre a fisiologia da alma, a fisiologia da mente, a fisiologia do espírito. Tudo bem básico, mas que o Espiritismo nos convida a um conhecimento um pouquinho mais nítido sobre isto. Pois bem, podemos então imaginar que o psicômetra, ao ter contato direto ou indireto com um objeto, entra em uma espécie de túnel do tempo, tomando conhecimento de fatos e pessoas relacionados ao objeto em questão. Mais uma lembrança para nós refletirmos.
Vimos já um pouco sobre isso lá atrás, que tem relação com o nosso tema de agora. É a chamada memória celular, e que tem toda uma importância nos transplantes de órgãos, sobretudo transplantes cardíacos. Os dois grandes órgãos essenciais e vitais são o cérebro, o encéfalo e o coração. Mas não existe transplante de cérebro, só em animais experimentais, tentativas da ciência. Então, em transplantes cardíacos, inúmeras vezes relatos científicos de que aquele que é, vamos dizer, o doador, as suas vivências, de certo modo, são misturadas com a personalidade do receptor. E isso pode gerar tanto problemas quanto coisas que são bem interessantes e são razoáveis como normais, não é? Já devo ter contado para vocês o caso de um transplante cardíaco lá com colegas cardiologistas em Havana, Cuba. Se eu não contei, outra hora eu conto de novo, para não atrasar a nossa finalização, não é? Então, essa é uma questão interessante para nós. Imagine, por exemplo, que o cardiopata, por insuficiência cardíaca grave, ele precisou e entrou em fila de transplante cardíaco. E, numa altura, ele era o beneficiado da vez, alguém morreu num acidente por politraumatismo, acidente de motocicleta, e aquele coração, em muito bom estado, de um jovem, ele é como que levado para alguém da fila do transplante. Imagina, por exemplo, que esse motociclista, ele era alcoólatra ou etilista crônico. E quem recebe não tinha nenhuma tendência ou afinidade com bebidas alcoólicas. E aí o que pode acontecer? Meses depois, vamos dizer, o paciente acaba se afinizando com a ingesta alcoólica. Algo mais grave, quando às vezes a pessoa viveu a experiência dolorosa do suicídio, morreu, mas o seu coração era um coração que tinha boas condições para ser transplantado. Era um paciente com depressão e havia desencarnado por suicídio. Uma outra pessoa, carente de transplante, recebe o coração transplantado e, algum tempo depois, desenvolve depressão. Quando nunca, até então, ele teria qualquer sintoma, mesmo de depressão leve, muito menos moderada a severa, como aconteceu. E a ideação suicida vem. E se não houver o devido cuidado, a pessoa que recebeu aquele coração pode pôr fim à sua própria vida. Nesses casos, das duas, uma, ou o dono do coração prévio, né, espontâneo, ele funciona como um obsessor, filiado, ligado, consciente disso ou não, àquele coração, que tem uma importância fluídica muito grande para qualquer pessoa, ou então, vamos dizer, essa memória celular acaba sintonizando com o doador, não que ele quisesse. Então, tudo isso faz parte, eu diria, da ciência espírita. Fisiologia da alma. Então,
Quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes já lhe invocou a memória. E com isso, quando não tenha atraído para o objeto o interesse afetivo, no plano espiritual terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos às reminiscências de que disponha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrasensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibratório correspondente. Por último, os médiums psicométricos foram e ainda são muito utilizados para localizar objetos perdidos ou localizar tesouros ocultos. Em decorrência, podem ser assediados por espíritos embusteiros e brincalhões. Todo cuidado é pouco. Então, meus amigos, com isso nós concluímos esse tema, que, se não me engano, é o tema número 8, e na próxima semana, já em julho, nós vamos começar o tema seguinte. Combinado? Alguém gostaria, eu não estou vendo agora o grupo todo, porque o meu sinal para a internet não estava bem. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora no finalzinho sobre o que foi visto hoje, claro. Eu estava aqui ao correr agora, Dr. Sérgio, aqui nesta parte dos psicómetros, que tenho ideia que também já ouvi em algum programa de televisão, eles às vezes serem utilizados quando há aquelas crianças que desaparecem ou até crimes assim um pouco hediondos, que às vezes é na América do Sul que utilizavam médiuns para tentar encontrar, digamos, o corpo, não é, que estava desaparecido. Também poderá, neste caso, se calhar ajudar nesse sentido a polícia nas Muito bem. entidades policiais. Paulo, eu não tenho ideia de algo que tenha sido de bom resultado nisso. Do tipo, olha, vamos utilizar, e o resultado foi um resultado positivo, porque é verdade, alguém que desaparece, não é? Podendo haver o encontro, é um auxílio, benefício que a psicometria podia trazer. O que eu me lembro, e eu estava exatamente no Algarve, foi quando do desaparecimento daquela garotinha, A filha médica de casal, não é? A inglês, Madeleine. Isso. médica. Curiosamente, eu estava na cidade. 2 ou 3 dias depois, porque eu tinha ido para fazer uma palestra ou outra, e aquele era o assunto do momento, não é? E repare que até hoje há várias, como que teorias, não é? Mas nunca se elucidou nada disso, não é? E nenhum corpo foi achado, ela poderia ter sido levada para outro país, mas nada disso foi possível. Mas essa seria uma utilidade em potencial para ajudar, né? Bem lembrado, Paulo. Muito bem. Então, Posso, gente, posso? sim, dona Adelina. Sim, um bocado no seguimento daquilo que o Paulo disse. Estava eu no Canadá na altura, quando uma menina desapareceu também. E ela, todo o país esteve em alerta máxima à procura dela. E estou-me a arrepiar toda. Eu lembro-me que eu vi que o corpinho dela estava num sítio entre à beira do lago Ontário,
num sítio muito abandonado, mesmo no litoral do Lago de Ontário. E passado, acho que foi pai 2 semanas ou assim, fui lá que encontraram o corpo. Muito Portanto, bem. sim, com a É Madre uma, também tive uma experiência parecida, mas não vou dizer o que é que eu penso, o que é que eu vi na altura, porque pode ser um bocado controverso. Mas também outra coisa que eu gostaria de falar é, quando eu visito às vezes, eu lembro-me que a primeira vez que visitei Hampton Court, onde viveu Henrique VIII e Catarina de Aragão e outras das suas esposas, e essa história triste de Henrique VIII. Eu fiquei assim, vi uma cena plasmada no ar de uma serva a cuidar de um bebê recém-nascido num berço. E aquilo passou e eu senti-me assim um bocado, eu não diria mal, mas assim um bocado incomodada. E veio ter comigo uma funcionária e perguntou, você viu alguma coisa? E disse, por acaso vi. E ela disse, quer-nos contar o que é que viu? E eu contei. E ela disse, porquê que me pergunta? É porque às vezes aparecem aqui pessoas que veem coisas plasmadas aqui neste palácio. E ao que parece, até ou havia, agora não sei se há, um tour do palácio que foca os lugares onde foram vistas pessoas, espíritos ou cenas, ou pronto, do passado, não é? E até ela disse-me que havia um espírito que era muito visto por pessoas que eram sensitivas lá no Palácio de Hampton, que era uma figura de uma mulher sem cabeça, decepada, não é? Com a cabeça, portanto, debaixo do braço, infelizmente. Mas o que eu vi, depois apercebi-me, quando entrei num aposento a seguir, foi de facto a história que eu penso que vi ali plasmada no ar, foi a história de um filho de Catarina de Aragão e de Henrique VIII, chamado Henrique, que ainda viveu, se a memória não me falha, um mesinho assim e depois faleceu. Mas aquilo estava lá, não é? E o outro caso foi alguém no Instituto Piaget, em Vila Nova de Gaia, alguém ofereceu um livro para a biblioteca do Instituto Piaget. Eu, por acaso, estava lá na altura. Quem ofereceu o livro foi um professor francês. O livro era antigo. E então ele pediu-me para eu colocar o livro na biblioteca. E eu coloquei o livro em cima de uma mesa e meti a minha mão entre as folhas. E eu comecei a dizer ao professor, olha, este livro pertenceu a fulano tal, e ele viveu numa casa assim, 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 com o roseiral assim, 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 assim. E eu descrevi a cena toda e a quem pertenceu o livro e essas coisas todas. Ocasionalmente isso acontece. Ocasionalmente isso acontece. Pelos vistos, o homem ficou a olhar para mim, estarrecido, e disse, não, isso é tudo verdade que você está a dizer. Portanto, eu tenho às vezes vou a um sítio como um sítio antigo, principalmente se for feito de pedra, que haja muita pedra. Se eu tocar a pedra, eu consigo ver imagens do passado. Portanto, pronto, era só para partilhar, não quero entrar em mais detalhes, mas era só para partilhar convosco. Muito bem, Adelina. Só é interessante porque você contou casos de vidência e você contou casos de psicometria. Então, às vezes, a diferença é muito sutil, mas são fenômenos parecidos, portanto, mas cada um é um fenômeno diferente, não é? Então, tudo é bom, tudo é fisiológico.
tudo é válido, tudo pode ter utilidade desde que utilizado para o bem. E, em geral, um médium que tenha exercitado a mediunidade de uma maneira regular, não é? Ele pode também ser capaz de ser um psicômetra. Tem nada demais. Só não dá para nós exercitarmos aqui nas nossas reuniões, mas, vamos dizer, psicografia especular e ou em idioma diferente, na semana que vem nós podemos fazer uma espécie de um treinamento, tá bom? Então, queridos, vamos nos preparando para nós concluirmos. Qualquer outra dúvida, teremos oportunidade também na próxima semana. E aí eu vou pedir mais uma vez para a Luciana cantar 2 músicas e que vocês, enquanto ela canta, né, nós todos possamos estar em prece, pensando nas vítimas das guerras, nos doentes com toda a infinidade de patologias humanas, às vezes tão sérias, vitimando crianças, adultos, no mundo inteiro, que nós, por empatia e por compaixão, estejamos doando, entregando o nosso melhor para os benfeitores, para os nossos amigos espirituais, ao menos para aqueles que possam estar bem pertinho de cada um de vocês. Combinado? Então, Luciana, por favor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína
acende nova estrela matutina da esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre as carícias de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo, seguirá contigo. Muito bem. Luciana, muito obrigado. Então, nós vamos concluindo a tarefa de hoje, que possamos ter podido aproveitar os conteúdos. Semana que vem, dia 7 de julho, estaremos novamente por aqui, quando teremos também algum exercício para o nosso desenvolvimento quanto à sensibilidade mediúnica. Que todos tenhamos uma boa semana, que participemos da prece pela humanidade sempre que possível, da fluido infantil nas quintas-feiras, e que estejamos atentos e contribuindo para o mundo da melhor forma que pudermos. Agradecemos a todos os bons espíritos que nos ajudaram durante toda a reunião de hoje. Muito obrigado. Tenham todos, então, uma ótima semana e nos vemos lá adiante. Apenas aproveito para lembrar da nossa campanha de arrecadação para as cestas, para os cobertores, para que ninguém esqueça de contribuir. Obrigado por isso também. Boa noite, bom descanso e até para a semana. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite.